Oi pessoal, estou aqui mais uma vez para uma série de vídeos que nós estamos gravando aí, o Ensina Kaká, onde eu tento compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências e artifícios aí que eu uso no FT Manager, no FT Data Logger, para tunar, acertar carros de pista ou carros de rua, usando controle de tração, malha fechada, booster e várias outras informações que eu fui adquirindo com o tempo, que eu gosto de compartilhar e dividir isso com vocês. Para quem não assistiu alguns vídeos, estão os vídeos aí no nosso canal da Fulltech, os vídeos passados, então aproveite para dar uma olhada nos vídeos que já estão publicados e entender um pouco melhor. E no meu último vídeo eu falei sobre o controle de tração ativo. E já deixei a deixa que nesse vídeo eu ia falar sobre o controle de tração passivo, ou na verdade as compensações por tempo, né? Onde são aquelas compensações que a gente faz limitando o motor, independente, ele não está trabalhando numa malha fechada, ele não tá procurando um target, ele é um alvo, ele está limitando aquilo que você colocou como uma configuração por tempo. Então, eu vou dividir com vocês aqui, acompanhem comigo esse log para que eu possa explicar melhor um pouco sobre as compensações por tempo. Vamos lá! Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu tenho aqui aberto um log de um Turbo A, que na verdade é o mesmo log que eu usei para explicar o controle de tração ativo. Como vocês podem reparar, os canais relativos ao controle de tração ativo até estão aqui abertos aqui. O controle de tração, né? O sleep é quanto está distracionando, o sleep rate, que é a taxa de distracionamento por segundo, o sleep alvo que eu quero, quanto que é aquilo lá, tudo isso aí eu expliquei no nosso último vídeo. E eu falei para vocês que nesse caso específico eu não uso o controle de tração de primeira marcha, eu uso o controle de tração ativo. Eu prefiro usar as compensações por tempo. Mas por que isso? Isso é uma opção de cada preparador, de cada tuner. Eu, como tinha já nesse carro especificamente um controle de primeira marcha muito bom, baseado nas compensações por tempo, eu preferi continuar com ele e eu só habilitei o controle de tração ativo, como eu expliquei no último vídeo, acima de uma velocidade. E essa velocidade é a partir da segunda marcha. Então a primeira marcha ela está sendo totalmente feita pelo controle de tração passivo ou pelas compensações por tempo. Eu queria aproveitar e mostrar isso para vocês. Então se eu vier aqui desligar os canais do controle de tração ativo, eu quero mostrar para vocês as compensações por tempo que nós estamos usando. Eu posso enxergar essas compensações por tempo aqui pelo log, tá? Mas uma coisa que eu gosto muito de fazer, e é uma das dicas que eu queria já explicar, é que é muito eu prefiro e eu acho mais fácil fazer o controle de tração ou a compensação por tempo direto lá pelo FT Manager. Aí como é que você faz isso? Então nós vamos lá, abrir o mapa desse log, tá? Nós abrimos o mapa aqui. Aí eu venho aqui no funções de arrancada, compensações por tempo, e aqui estão as compensações que eu tenho ativado, estão visíveis, tá? E as compensações estão aqui. Mas como é que eu faço para enxergar como é que isso daqui foi aplicado no carro? Eu abro aquele mesmo log que eu estava vendo lá, que no caso é esse de 5904, eu abro ela aqui. Com isso eu consigo enxergar todos os canais do log dentro do mesmo lugar onde eu estou programando os controles. Entendeu? Aí eu falo, nossa, a tela está meio suja, está meio difícil de ver, tem muita informação. Obviamente, então é o seguinte, como eu estou fazendo só a primeira marcha, a primeira coisa que a gente faz aqui é delimitar um pouco melhor os tempos. Então é o seguinte, eu não vou fazer nada acima de 2,5 segundos, né? Então a primeira coisa que eu faço é mudar a escala de apresentação de tempo, essa que está aqui embaixo, de 6,5 para 2,5. Isso aqui já me deu uma visualização bem melhor da primeira marcha, tá? Então aqui nós temos o RPM do carro, está em verde escuro aqui, tá?
como vocês podem acompanhar, ele está aqui e está acompanhando toda a trajetória da limitação. Vamos por cada um dos itens na curva de tempo aqui para entender como é que eu estou fazendo. Bom, o RPM por tempo, corte, o que é isso aqui? É uma linha onde eu limito o RPM do motor, ou seja, o RPM do motor não vai passar essa linha. E o que é feito para não passar essa linha? Aqui está escrito já, aplica-se um corte de ignição para que o RPM não ultrapasse isso. Tá? Aí vem a primeira dica que eu queria dar para vocês. Dentro dessa mesma opção de limitação de RPM de motor, nós temos o RPM por tempo, avanço ou retardo. O que isso significa? Que quando o RPM ultrapassar a linha vermelha que vocês estão vendo aqui agora, vai ser aplicado ou um avanço de ignição ou um retardo de ignição. No caso aqui, eu estou aplicando um retardo de ignição. De quanto que é esse retardo? O retardo de ignição está aqui, ó, dentro do mesmo quadrado aqui, ó, RPM por tempo, avanço, retardo, ponto. Ou seja, está até aqui, ó, por exemplo, em 0,3 segundos, eu estou aplicando menos 12 graus de ponto. Isso significa que nessa parte aqui, ó, tá até a curva azul já aqui. Aqui, se o RPM ultrapassar a linha vermelha, vai aplicar menos 12 graus de ponto no mapa principal. Então, como vocês podem ver bem aqui, eu vou até apagar alguns itens aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. Tá? Então, vocês podem reparar que o ponto de ignição aqui em vermelho, olha aqui que interessante. O ponto de ignição é para ele, obviamente, tipo assim, nesse caso aqui, ó, mostraria mais ou menos quanto ele estaria. 16 graus. Nesse ponto aqui, na verdade, ele está com 6 graus só. Mas vamos voltar aqui onde eu estava falando, no 0,3. Aqui tem um pontinho bem pequenininho, um jeito fácil de eu ver isso aqui, eu posso vir aqui, ó, e dar um zoom nessa área só, tá? Olha aqui, ó. Aqui não atingiu o RPM, se a gente olhar aqui, ó, olha o RPM para baixo da linha vermelha aqui, ó. Olha o RPM a 4.698, ou seja, está para baixo da linha vermelha e também para baixo da linha verde. Significa que o ponto normal do carro nessa área é 13 graus e 98, ou seja, 14 graus. A partir do momento que o RPM passou a linha vermelha, ele está mandando atrasar menos 12 graus de ponto. Então, tirou 12 graus de ponto. Tá? Mas você fala, nossa, Cacá, mas parece que está tirando mais do que isso de ponto ainda. Está tirando mais do que isso de ponto. Porque além dessa configuração, eu tirando a potência, atrasando o ponto, eu também tenho um avanço ou atraso por tempo. E isso nada mais é que tirar o ponto por tempo, independente de RPM, pressão de turbo ou qualquer coisa assim. É uma curva que você vai... E aqui está a curva. É uma curva que você vai tirar ponto do carro, independente de qualquer outra função, sendo que o zero de tempo dela é assim que solta o two-step. Ou seja, nesse mesmo ponto eu estou tirando mais 7 graus de ponto. Aí você vai falar assim, nossa, Cacá, mas tudo isso você está tirando de ponto? Ou seja, nesse ponto aqui você está tirando 7 graus do mapa principal, mais 12 graus do mapa principal, e o carro não apaga? Não, não apaga. E como é que eu sei que ele não apaga? Aí é que vem uma dica, porque é o seguinte, se o RPM ultrapassou a linha vermelha e chegou a bater na linha verde, isso significa que o tanto que eu tirei de ponto no avanço ou atraso por tempo, mais o tanto que tirou de ponto por estar ultrapassando a linha vermelha do RPM por tempo, ainda não foi suficiente e foi efetuado um corte no controle de rotação. Tá aqui o corte, aqui, ó, vamos aumentar essa área aqui, vocês vão enxergar melhor. Olha aqui, ó. Chegou a cortar nessa fase aqui, ó, 30%. Estava liberado para ser cortado até 60%. Estamos aqui, ó, tá? Mas isso significa que o RPM vamos voltar lá de novo. O RPM está aqui. Ele chegou a ultrapassar a linha verde limitando, ou seja, ele ultrapassou a vermelha, tirou 7 graus de ponto. Ele já estava tirando
ele ultrapassou a linha vermelha, ele tirou 12 graus de ponto, me desculpe. Ele já estava tirando 7 graus de ponto e mesmo assim ele bateu na linha verde. O RPM ultrapassou ela e efetuou um corte de ignição. Isso significa que eu não estou tirando muito ponto ainda. O motor ainda tem a capacidade e a força de vencer todas essas linhas. Aí você fala, mas por que que tem o verde? A minha opinião é o seguinte, eu tenho que manter o verde, senão aqui o RPM ia disparar e não ia ter mais nada que iria controlar a velocidade do carro. Tá? Porque o RPM na verdade é que controla a velocidade do carro. É ele que está ligado no câmbio, que está ligado na roda, que está evitando fazer com que a roda suba a velocidade descontrolada. É isso que nós estamos fazendo. Então eu tenho até aqui habilitado velocidade de roda, velocidade de referência. Tá aqui, ó, a velocidade está mais alta. Vamos resetar esse zoom aqui, a gente vai enxergar melhor. Velocidade de tração, tá aqui. Velocidade de referência. Então eu estou limitando a velocidade de tração. Eu não quero que ela ultrapasse esse ponto, que esse ponto está ligado a um limite de RPM. Mas aonde é a dica que eu quero dar? Eu procuro fazer os controles de uma forma que ele clique ou ele bata o menos possível no corte de ignição. Por quê? O corte de ignição ele aplica como se fosse uma falha no motor. E essa falha tira a carga, a tração do pneu. Essa falha faz com que o pneu treme, mexe. E isso não é bom para a tração em si. Então é melhor que o motor não trema nada, que o pneu não treme nada, que não bata no ponto. E para que ele não faça isso, você tem que tirar potência suficiente por ponto para que o motor, o RPM, gire liso sem clicar no corte de ignição. Só que de qualquer forma a gente mantém um corte de ignição para que se ultrapassar isso, o corte incida. Então vocês vejam que a partir de 1 segundo aqui, reparem aqui embaixo como que já pega bem pouquinho no corte de ignição, só que ainda está atrasando bastante ponto, tanto pelo avanço ou atraso por tempo, assim como pelo RPM por tempo. Tanto essa opção aqui, quanto essa opção aqui. Dá pra gente ver. Lá pra frente, depois do 1,6 de primeira aqui, ó, pode reparar que o RPM, ele nem mais encosta na linha verde, ou seja, não vai aplicar nenhum corte de ignição. Ele está atrasando o ponto e aí ele até começa a atrasar menos o ponto aqui, porque tem horas que a linha verde do RPM nem ultrapassa a linha vermelha do ponto. Então eu espero que vocês tenham entendido isso de uma forma mais simples e mais prática. Tem um outro fator aqui que eu também uso, que é interessante, que é o enriquecimento por tempo. Tá? Isso o que é? É eu aplicar um enriquecimento no mapa total de combustível baseado num tempo. Geralmente, quando a gente larga, é onde tem a maior carga no carro. Então a sonda costuma ficar um pouquinho mais pobre, apesar do carro estar acertado já. E então a gente eu forço um enriquecimento por tempo para manter a sonda baixa e gorda, porque isso traz torque para o carro e evite que o carro apague por conta da sonda ter ficado pobre. É um outro artifício das compensações por tempo. Tá? Até mesmo o Boost Controller eu gosto de fazer nessa área de compensações por tempo, porque a gente pode ver ele muito bem. Então se eu voltar no zoom aqui de 6,5 para a gente enxergar a puxada inteira, eu clico aqui e eu consigo programar o booster por aqui. Tem uma outra coisa muito interessante que a gente pode até comparar esse log e essas configurações com outras puxadas. Então eu posso vir aqui, pegar uma puxada pior aqui no caso e comparar como é que estava meu booster numa puxada mais lenta, uma puxada de 6,031. Olha a curva do booster como é que era, olha como é a curva do booster agora. Então eu consigo comparar uma com outra e isso facilita muito na hora de programar. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode mandar e-mail no carlos@fulltech.net. Curte, compartilha e vamos espalhar a informação. Tá legal? Muito obrigado para todos vocês que assistiram aí.